Matrizes. Introdução. O que é uma matriz? Uma matriz são informações apresentadas como uma forma de uma tabela. Pronto, isso é uma matriz. Ela é formada por linhas e por colunas. Tal formação justifica-se pela notável organização propiciada por essa configuração. Então, vou resumir, não vou ler isso aqui tudo não. Então, uma matriz, basicamente, ela é uma tabela de dados e esses dados são organizados em linhas e em colunas. A definição de matriz. Está aqui exemplo de uma matriz de uma filial A, faturamento, né? Aqui a gente tem uma tabela de faturamento. E aqui a gente tem uma filial de uma empresa A, filial B, filial C, e a gente tem aqui os respectivos faturamentos dessa empresa nesses meses. Pronto, isso é uma matriz, ok? A gente está organizando aí esses dados como forma de uma tabela. Essa tabela é um exemplo de matriz e pode ser representada nos seguintes formatos. Tá aqui, ó. A gente pegou esses dados aqui da primeira coluna, né, a primeira coluna aqui são das filiais, a segunda coluna vai ser do faturamento de janeiro e aqui o faturamento de fevereiro. Então a matriz ele só está dizendo aqui sobre os formatos, como ela pode aparecer. Ela pode aparecer entre colchetes, entre parênteses e entre barras duplas. A maioria dos vestibulares gosta de representar ou por colchete ou por parênteses, mas isso aí não tem aí essa definição aí não tem tanta importância assim de saber, professor, você não, é parênteses ou colchete, pronto, muito difícil vir como barra dupla. Ok, uma coisa importante aqui é a lei de formação dessas matrizes. Tá aqui, ó. Uma matriz pode ser representada de forma abreviada por meio de uma lei de formação. Essa lei de formação aqui, ó, quando cai em prova, os alunos têm dificuldade de analisar o que é essa lei de formação. Vamos para o quadro. E a Unig cobra, viu? Exatamente. Vamos para o quadro. Aqui, ó, você tem essa matriz. A matriz, o nome dela é dado em letra maiúscula, ok? Matrizes. O nome dessa matriz é dado em letra maiúscula. Geralmente, essas leis de formações, elas são dadas assim, ó. A é um A, I, J. Aí ele vai te dar a ordem da matriz aqui, ó. M por N. E depois desse M por N, ele vai te dar uma lei de formação. Vou colocar a mesma lei de formação que está aqui nesse exemplo. A IJ tal que a IJ, ele diz que essa aqui é 4I mais 3J. 4I mais 3J. O que é cada uma dessas coisas? Esse M, ele vai ser o número de linhas dessa matriz. Esse N vai ser o nosso número de colunas dessa matriz. Aqui no exemplo que ele deu para a gente, ele diz que a matriz é 3 por 3. Ou seja, essa matriz ela tem 3 linhas e 3 colunas. Quando a gente tem a quantidade de linhas sendo igual à quantidade de colunas, a gente vai dizer que essa matriz é quadrada. Vamos formar a nossa primeira matriz aqui. Ele diz que essa matriz é uma matriz A, então eu vou dar o nome para essa matriz aqui de A. Vou representar ela por colchete. E agora vamos fazer a construção dessa matriz. Você, para construir essa matriz, vai colocar A aqui em todo mundo. É 3 por 3. 3 por 3. Então tem que ter 3 linhas, 3 colunas. Primeira linha tem que ter 3 elementos. A e A. Segunda linha, tem que ter 3 elementos. A e A. Terceira linha tem que ter 3 elementos.
A de novo e A. Tá aí. Temos aqui a nossa matriz. Ela tem 3 linhas, as linhas são na horizontal e as colunas são na vertical. Ok. Agora, esses elementos que eu vou colocar aqui para você, o I, do mesmo jeito que o nosso M e N significa linhas e colunas, o I e o J, ele também vai te dar a ordem da linha e a ordem da coluna. Então, presta atenção. Os elementos são A, I, J. Quem aparece primeiro é sempre o I, ok? Primeiro é o I, depois é o J. Aí ele disse o seguinte para a gente. Essa matriz tem essa lei de formação. 4I mais 3J. Beleza. O I eu vou colocar de azul e o J eu vou colocar de vermelho. I significa linha. Então, todos os elementos da primeira linha, o I vai ser 1. Então, isso aqui vai ser 1, 1 e 1. A gente está colocando a primeira informação, que é o I. Então, se é na primeira linha, o I vai ser igual a 1. Na segunda linha, o nosso I vai ser 2. Então, aqui vai ficar 2, 2 e 2. Na terceira linha, o I vai ser 3. 3, 3 e 3. Agora, a segunda informação que eu vou colocar de vermelho vai ser o nosso J, que são a ordem das colunas. Essa aqui, que é a minha primeira coluna, todos os meus J's vão ser 1. Então, aqui ó, vai ser primeira coluna, primeira coluna, primeira coluna. Então, que elemento é esse aqui? Esse A11 é o A que está na primeira linha, primeira coluna. Ok? Segunda coluna, aqui vai ficar 12, 22, 32. Então, o que é um A12? É o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. Na terceira coluna, isso aqui vai ficar 3, 3 e 3. Ok, então, A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Andressa, liga o microfone, vamos conversar. Oi. O A23 significa o quê? Que o elemento está na segunda linha e na terceira coluna. Perfeito. O A31 significa o quê? Que ele está na terceira linha e na primeira coluna. Perfeito. Tá ótimo. Agora a gente vai formar essa matriz. Pode desligar o microfone. A gente vai formar essa matriz agora. Ele disse que essa matriz, os elementos, tem essa lei de formação, 4i mais 3j. Então, o meu A11, na minha matriz A, vai ser o quê? O meu A11, a gente vai pegar e aplicar essa lei de formação que ele deu para a gente na questão. Então, ele disse que todos os elementos, você vai pegar 4 vezes a ordem da linha e somar com 3 vezes a ordem da coluna. Então, isso aqui, o meu primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, vai ficar 4 vezes 1 mais 3 vezes 1. O segundo elemento aqui, primeira linha, segunda coluna, vai ficar 4 vezes 1 mais 3 vezes 2. O da terceira coluna, primeira linha, terceira coluna, 4 vezes 1 mais 3 vezes 3. Na segunda linha vai ficar 4 vezes 2 mais 3 vezes 1. 4 vezes 2 mais 3 vezes 2. 4 vezes I, 2, 2 e 2. 4 vezes 2 mais 3 vezes 3. Na terceira linha, 4 vezes 3 mais 3 vezes 1. 4 vezes 3 mais 3 vezes 2. 4 vezes 3 mais 3 vezes 3. Como é que vai ficar essa minha matriz A? Ela vai ficar assim, ó. 4 vezes 1, 4.
mais 3 vezes 1, 3. Então, o primeiro elemento, a primeira linha, a primeira coluna, o elemento é 7. 3 vezes 2, 6, mais 4 vai dar 10. 10. 3 vezes 3, 9, com 4 isso aqui vai dar 13. Aqui, 4 vezes 2, 8, com 3 vai dar 11. 4 vezes 2, 8, mais 6, isso aqui vai dar 14. 4 vezes 2, 8, mais 9 vai dar 17. 4 vezes 3, 12, 15. 4 vezes 3, 12. 12 com 6 vai dar 18. 4 vezes 3, 12. 12 com 9 vai dar 21. Então, está aqui a minha matriz A. A minha matriz A tem esses elementos. 7, 10 e 13, 11, 14, 17, 15, 18, 21. Está formada a minha matriz. Essa parte aqui, crianças, para mim, é uma das partes mais difíceis do aprendizado inicial de matriz, que é você conseguir formar essa matriz aqui inicial, para você de repente aí poder resolver essas questões. Maravilha, vamos dar continuidade aqui. Vem para cá. Tá ali a nossa matriz formada, tá tudo certinho. 7, 10, 13, 11, 14, 17, 15, 18, 21. E aqui a gente tem algumas matrizes especiais. É interessante você saber o nome dessas coisas. Por quê? Porque às vezes a prova ela não te dá a matriz. Ela só te descreve. Quando ela descreve, você tem que saber o que é cada uma dessas coisas para você conseguir responder a sua questão. Deixa eu só tomar uma água aqui rapidinho. Vamos lá. Então, o que é uma matriz linha? Uma matriz linha é uma matriz que só possui uma única linha. Óbvio. Do mesmo jeito, matriz coluna é a matriz que só tem uma coluna. Matriz nula é a matriz que possui todos os elementos igual a zero. Matriz quadrada é qualquer matriz que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, a matriz 3 por 3 é uma matriz quadrada. Uma matriz 4 por 4 também é quadrada, 5 por 5 também, e assim sucessivamente. Matriz diagonal é toda matriz quadrada. Para ela ser diagonal, ela tem que ser quadrada, em que os elementos situados fora da diagonal principal são nulos. E a gente tem algumas definições aqui que ele não deu inicialmente. Ah, não, deu sim, está aqui. Diagonal principal, crianças, essa diagonal que está à sua direita. Diagonal secundária, obviamente, vai ser a diagonal que está à sua esquerda. E esses detalhes são importantes. A diagonal principal, ela basicamente comanda a matriz, né? As duas diagonais, a diagonal principal e a secundária, elas praticamente comandam a matriz. A gente vai falar disso lá em determinante também. Exemplo, se uma matriz tem diagonal principal nula, o determinante vai ser nulo. Então, ela praticamente comanda aí a matriz, né? Matriz identidade ou matriz unidade. Essa matriz identidade, o que é? Uma matriz identidade é toda matriz em que os elementos situados fora da diagonal são nulos e os elementos da diagonal principal são iguais à unidade. Então, uma matriz identidade de uma ordem, de ordem 1, né, uma matriz 1 por 1, é 1. De ordem 2, nota que os elementos da diagonal principal são 1 e os demais são 0. Numa matriz 3 por 3, de novo, a diagonal principal é 1 e o restante é tudo 0. Essa matriz ela é muito importante, porque ela tem algumas propriedades. Por exemplo, qualquer matriz vezes a matriz identidade é igual a ela mesma.
Então, é como se a nossa matriz identidade fosse o nosso 1 na multiplicação. 1 vezes 5 dá 5. 70 vezes 1 dá 70. Então, a nossa matriz identidade é como se fosse o nosso 1 na multiplicação de matrizes. Ela é neutra na multiplicação. Qualquer matriz que você multiplicar por uma matriz identidade sempre vai dar ela mesma. Não vai ter o seu resultado alterado. Matriz oposta. O que é uma matriz oposta? É quando é obtida trocando-se o sinal de todos os elementos da matriz A. Então, se a gente tem uma matriz A, 1, 6, menos 11, 9, a matriz oposta a ela vai ser a mesma matriz, só trocando os sinais. Matriz transposta. O que é uma matriz transposta? A gente tem uma matriz transposta quando a gente troca as linhas e as colunas. Nota comigo, quem é a primeira linha dessa matriz? 8, 0, 13. Quem é a segunda linha dessa matriz? 21 menos 4 e 1. Se eu fizer a transposição dessa matriz, aquilo que era a linha vai se transformar em coluna. A primeira linha se transformou aqui na primeira coluna. Então, 8, 0, 13, que era a primeira linha, virou a primeira coluna da matriz transposta, 8, 0, 13. 21 menos 4, 1, que era a segunda linha, virou a minha segunda coluna. Tudo bem? E aqui você tem algumas propriedades da transposta. Vou ler aqui, vou traduzir para você. Se você somar a matriz A mais a matriz B e depois transpor essa matriz, é a mesma coisa de você transpor a matriz A, transpor a matriz B e somar elas de forma transposta. Vai dar a mesma coisa. Qualquer constante multiplicado pela matriz A e você transpor essa matriz, vai ser a mesma coisa que você transpor a matriz primeiro e depois multiplicar pela constante. Mesma coisa. Essa aqui é a transposta da transposta. Se você fizer a transposição de A e essa A já está transposta, o resultado vai ser ela mesma. Então vamos fazer o seguinte, essa aqui é a matriz A. Vamos transpor a matriz A. Está aqui, a transposta de A é A elevado a T. Está transposta aqui. Vamos transpor de novo essa matriz. A primeira coluna vai virar a primeira linha aqui, que vai ser igual à matriz A. Então, a transposta da transposta é igual à matriz inicial. E aqui do mesmo jeito, tanto como foi para soma, quanto para multiplicação, você vai conseguir o mesmo resultado. Se você multiplicar a matriz A com a matriz B e transpor o resultado, vai ser a mesma coisa que você transpor a matriz B, multiplicar pela matriz A também transposta. Só que nota o seguinte, a ordem aqui está trocada. A vezes B transposta é igual a B transposta vezes A transposta. Cuidado, crianças. Nem sempre a multiplicação de matrizes ela vai ser comutativa. Existem matrizes que se você multiplicar A vezes B vai ser a mesma coisa que B vezes A. Mas isso não é uma regra que sempre vai dar certo. Às vezes, A vezes B você consegue multiplicar. E B vezes A nem tem solução. Você não consegue nem multiplicar. Vamos lá. Uma matriz quadrada é dita simétrica se a matriz A for igual à sua transposta. Se você transpor a matriz A e der a mesma coisa, a gente diz que ela é simétrica. Agora, se você transpor a matriz A e você obtiver um resultado negativo, por exemplo, se for a mesma coisa, só que com sinais trocados, aí a gente vai chamar essa matriz de antissimétrica. Beleza, vamos resolver uma questão aqui. Aqui, primeira questão.
o valor de x para que o produto das matrizes... Ah, ainda tem que falar sobre operação com matrizes ainda, não dá para resolver não. Tem que falar aqui sobre as operações. Operações entre matrizes. Primeira operação, igualdade. Se duas matrizes A e B de mesma ordem, MN, sejam duas matrizes A e B de mesma ordem, M por N, as matrizes A e B são iguais se todos os elementos correspondentes de A e B são iguais. Então, olha só. Você tem aqui 2x, 4, 6, 5y, igual a essa outra matriz. Para que essas matrizes sejam iguais, o elemento da primeira linha, primeira coluna da primeira matriz tem que ser igualzinho aqui, ó. Ou seja, quanto tem que ser o x para que esses resultados sejam iguais? O x tem que ser 4, porque 2 vezes 4 é 8, ele está dizendo que essas matrizes têm que ser iguais. Outra. Aqui, ó. Quanto tem que ser o z para que essas matrizes sejam iguais? O z tem que ser 4. Quanto tem que... Essa aqui já está igual, ó. 6 igual a 6, não precisa nem fazer conta. E quanto tem que ser o y para que essas matrizes sejam iguais aqui, ó? Esse y tem que ser quanto para dar menos 15? O y tem que ser menos 3. Então, x vale 4. Cadê? O z vale 4 e o y vale menos 3. Está aí a nossa resposta. Então, igualdade de matrizes é só você igualar os elementos que estão na mesma posição, na mesma ordem. Igualou, é nós. Não tem dificuldade aí com questão de igualdade de matrizes. Adição de matrizes. Você só pode adicionar matrizes se elas tiverem a mesma ordem. Sejam A e B matrizes de mesma ordem. Não tem como você somar matrizes de ordens diferentes. Não dá para você somar uma matriz 3 por 2 com uma matriz 5 por 5. É impossível isso. Soma e subtração de matrizes só vai dar certo se elas forem de mesma ordem. E como que é feita essa soma? De forma direta, elemento com elemento. Então, ó, vamos somar aqui as matrizes A e B. A matriz A mais B vai ser primeira linha, primeira coluna da matriz A, mais primeira linha, primeira coluna da matriz B. 21 mais 8, tá aqui, ó. 13 mais 0, tá aqui. 55 menos 11, tá aqui. 7 mais 6, tá aqui, ó. Então, se você for olhar, todos os resultados estão aqui. 1 mais 1, tá aqui, ó. Menos 3 com 1, tá aqui a resposta. 18 com 5, tá aqui, ó. Então, a soma dessas matrizes vai ser essa matriz resultante aqui. Muito fácil, galera. Soma de matrizes não tem dificuldade. Tem que ser da mesma ordem, é só somar a mesma coisa. Os elementos de mesma ordem. Propriedade da adição de matrizes. A adição de matrizes, se eu somar a matriz A mais a matriz B, vai ser a mesma coisa de somar a matriz B vezes a matriz A. Então, a soma é comutativa, ok? A soma de matrizes permite comutatividade. Se você soma A mais B ou B mais A, é a mesma coisa, não tem alteração nenhuma. Associativa. Se você somar, se você tem três matrizes, A, B e C, se você somar A e B e depois somar com C, vai ser a mesma coisa que você somar B e C e depois somar com A. Mesmo resultado. Matriz O, crianças, ele vai chamar de matriz nula. Beleza? Então, se você soma A mais uma matriz nula, isso vai ser a mesma coisa de somar uma matriz nula mais A, que vai continuar sendo igual a A. Elemento oposto. Se você somar a matriz A com a matriz oposta, ou a matriz oposta mais a matriz A, você vai ter uma matriz nula. Tudo bem?
uma denominação rápida aqui. Matriz nula, ele sempre vai representar como O, beleza? Então, já teve questão dele te dar uma condicional lá, uma lei de formação, e ele afirmar, efetuando os respectivos cálculos, obteremos O2. Aí o moleque chega e pergunta, professor, quem já acha esse oxigênio está fazendo aí? Que oxigênio, boca de burro? Isso aqui é uma matriz nula de ordem 2, ok? O2, matriz nula de ordem 2. O3 é ozônio? Não, boca de burro, não é ozônio. Isso aqui é uma matriz nula de ordem 3. Então, isso aqui ó, vai ser uma matriz nula de ordem 2, 0, 0, 0 e 0. E isso aqui vai ser uma matriz nula de ordem 3. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aqui, ó. O2, O3. Beleza? Matriz nula de ordem 2 e 3. Multiplicação de uma matriz por um número. Se você quiser multiplicar, por exemplo, você tem aqui uma matriz A. Você quer obter 5 vezes essa matriz, basta você multiplicar todos os elementos aqui pela constante que você quer. Também muito simples, muito intuitivo isso aqui. A parte que mais pega de matrizes é essa aqui, ó. Essa aqui é a treta que você tem para resolver questão de matrizes. Quando cai multiplicação de matrizes, muita gente erra multiplicação, principalmente o pessoal aí que tem um pouquinho de dificuldade de concentração, que perde a concentração fácil, tem dificuldade para conseguir resolver. Então vamos lá. Olha só, sejam as matrizes A de ordem Mn e B, N por P, chama-se de produto das matrizes A e B nessa ordem, a matriz C de ordem MP, tal que cada elemento dessa matriz C é obtido pela soma dos produtos dos elementos da linha I de A pelos da coluna J de B. Vixe, professor, não entendi foi nada. Calma que a gente vai fazer aqui como que é uma multiplicação de matrizes. Observações. Somente é possível a multiplicação de duas matrizes se o número de colunas da primeira, tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Nessa ordem, galera, coluna da primeira tem que ser igual à linha da segunda. Não adianta tentar fazer o contrário, não vai dar certo. Na matriz produto, que é a matriz C, o número de linhas é igual ao número de linhas da primeira. Olha só o que acontece. É igual ao número de linhas da primeira igual ao número de colunas da segunda. Para poder multiplicar, esses dois aqui tem que ser iguais. Para poder multiplicar, esses dois tem que ser iguais. Esses dois bem aqui, ó. Colunas da primeira e linhas da segunda. E a sua matriz resultado, que ele chamou de matriz C, a ordem dela vai ser o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Ok? Perfeito. Vamos pegar aqui um exemplinho. Vem para o quadro. Andressa, tá por aí? Se tiver, liga o microfone e bora conversar. Estou. Tá, né? Ótimo. Andressa, aqui, ó. Você tem essas matrizes aqui, ó. Você tem a matriz A e ela vai ser uma matriz 2 por 3. Você tem uma matriz B, que é uma matriz 4 por 3. Você tem uma matriz C, que eu vou dizer que é uma matriz 4 por 4. E eu vou colocar aqui ainda uma matriz B, que vai ser uma matriz 3 por 4. Vou botar 3 por 2. Pronto. 3 por 2. Tem essas 4 matrizes aqui, ó. Andressa, é possível eu fazer uma multiplicação
da matriz A, que é uma matriz 2 por 3, com a matriz B, que é uma matriz 4 por 3, é possível fazer essa multiplicação? Sim ou não? Pera, tem que ser mesmo número de linhas. Tem que ser mesmo número de linhas, né? Não. Mesmo número de colunas. Não Linhas também. com colunas. Coluna da primeira com linha da segunda. São iguais? Não. Não. Então, isso aqui não é possível de fazer multiplicação de matriz. Perfeito. Uhum. Vamos lá. Dá para eu multiplicar a matriz A com a matriz C? Não. Não também. Não tem como fazer essa multiplicação. Dá para eu multiplicar A com D? Sim. 2 por 3, D, 3 por 2. Ok. Dá para multiplicar A com D? Sim. Dá. Perfeito. E a matriz A vezes D, a matriz AD, vai ser uma matriz de que ordem, Andressa? 2 por 3. Não. 2, linha da primeira, coluna da segunda. Sim. Ok? Uhum. Então, sim. a gente avalia se são iguais. Se são iguais, dá para multiplicar. Qual vai ser a ordem? Linha da primeira, coluna da segunda. Então, essa matriz vai ser uma matriz 2 por 2. Ok. Vamos avaliar a matriz B agora. Matriz B. Matriz B é uma matriz 4 por 3. Vezes a matriz A, que é uma matriz 2 por 3. Professor, mas o senhor já avaliou aqui, ó, A com B, e a gente já viu que não dá certo. Sim, só que às vezes, quando você inverte a ordem, às vezes dá para você multiplicar. Como eu falei, a multiplicação ela não é comutativa. A gente vai ver aqui alguns exemplos que não vai ter como multiplicar. Olha só, matriz B com matriz A, dá para multiplicar? Não. Não, porque aqui é diferente. Não tem como multiplicar. Matriz B com matriz C, dá para multiplicar? Sim. Matriz B, 4 por 3, com a matriz C, que é 4 por 4. A gente já viu não, que dá dá para não. multiplicar, né? Cadê? Dá não. B com C não dá, né? 4 por 3, não. Mas, e se fosse o contrário? Se fosse C com B, daria para multiplicar? Sim, aí sim. Daria. Tá vendo o que eu estou falando de não ser comutativa? B com C não dá para fazer, mas se a gente invertesse, fizesse C com A, daria para multiplicar. E finalizando, B com A, B com C, B com D. B com D dá para multiplicar? Sim. Dá. Ótimo. Coluna da primeira e linha da segunda. Qual vai ser a resposta da nossa matriz BD? Qual vai ser a 4 por ordem? 2. 4 por 2. Perfeito. Isso aqui não dá para multiplicar. Vamos para a matriz C. C, 4 por 4, vezes a matriz A, que é 2 por 3. Dá para multiplicar? Não. Não tem como, né? Não tem como. Não é igual aqui. Então, não dá para multiplicar. C com B. Sim. B é 4 por 3. Aqui dá para multiplicar. Ó. É igual. Qual vai ser a ordem da nossa matriz CB? 4 por 3. 4 por 3. Então, mas só repetindo, dá para ver que é comutativo, né? Aqui, ó, a gente conseguiu multiplicar. Essa aqui deu certo. Só que essa aqui deu errado. Por quê? Porque a multiplicação de matrizes não é comutativa. Tudo bem? Ok, não vamos continuar para a gente não perder tanto tempo. Vamos pegar uma matrizinha aqui para a gente poder fazer a multiplicação dela. Deixa eu ver se ele dá alguma aqui para a gente poder fazer. Cadê? Vou pegar uma de
multiplicação aqui. Tá aqui, ó. 3 da UFPA, tá bonitinha. Sejam A, essa matriz aí, ó, tá aí a A, e a matriz B. Calculando AB, obtemos. Olha, vamos supor que num caso remoto você esqueceu como é que faz multiplicação de matrizes. Mas você sabe avaliar a ordem. A matriz A é uma matriz 2 linhas, 3 colunas. E a matriz B é uma matriz de 3 linhas e uma coluna. Dá para multiplicar? Dá. Qual vai ser a ordem da matriz resultante? Ela tem que ter 2 linhas e uma coluna. Quais alternativas a gente já pode eliminar de cara aqui? D e E. D já vai embora e E também já vai embora. Pronto. Eu esqueci de multiplicar, mas só de saber dessa teoria, eu já reduzo aí, de repente, a minha chance de errar essa questão, né? Mas a gente sabe multiplicar. Vamos fazer essa multiplicação aí. Quer tentar fazer, André, essa multiplicação? Melhor fazer junto. Então tá bom. Dita a matriz A aí para mim. Primeira linha, vai. 2. Segunda linha. 2, 1. 2, 1. Matriz B. -1, 0 e 1. Só uma coluna. 1, 0. 0 e 1. Só uma coluna. Beleza. Ele quer calcular a matriz AB. Daria para calcular BA? Espera. 3. Não. Não, né? Porque o número de colunas da B é diferente do número de linha de A. Então não teria como calcular. Só dá para calcular a B aí. Beleza. Vamos para cá. Tem um dispositivozinho que eu utilizo para poder fazer essa conta aí de cálculo de matrizes. Você vai fazer uma cruzinha aqui, ó. A primeira matriz você vai colocar aqui. A segunda matriz você vai colocar aqui. E a resposta você vai colocar aqui, ó. A minha primeira matriz é 1, 1, 2, 2, 2 e 1. E a minha segunda matriz... 2, 1. 2, 1. 2, 2, 1. E a minha segunda matriz é -1, 0 e 1. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai ligando desse jeitinho assim, ó. E olha como é tão lindo esse método que ele já vai te dizer qual é a ordem da matriz. Quantas linhas você vai ter? 2. Quantas colunas você vai ter? 1. Então é praticamente impossível de você errar esse método, ok? Se você usar desse jeito que eu estou te falando, é praticamente impossível você errar essa multiplicação. Vamos fazer a multiplicação da primeira linha com a primeira coluna. O que, que vai dar? A gente começa. 1 vezes -1 é 1 vezes 0, 2 vezes 1. Vamos para a segunda linha aqui já. 2 vezes -1 dá menos... Vou colocar a multiplicação aqui devagarzinho. 2 vezes -1 mais 1 vezes 0 mais 1 vezes 1. Então, a nossa matriz AB vai ser 1 vezes -1
Menos 1. Menos 1. Menos 1 mais 2 dá 1, né? Isso. Dá 1 aqui. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2. Aqui vai dar 0. Eu pago 1, vai ficar menos 1. Menos 1. Aí, está feita a nossa multiplicação de matrizes na nossa conta. Alternativa correta, 1 e menos 1. 1 e menos 1, letra A. Facinho de fazer. Deixa eu ver se tem outra aqui. Olha só que lindo. Questão da UFM, da UFO. Você nem precisa multiplicar, é teórico. Dá a resposta aí para mim, Andressa. Te dá um tempinho aí para você fazer. Quatro por 2. 4 por 2, muito bem. A gente tem aqui, ó. Qual é o não, perdão. Vai ser ó, a transposta do produto. 2 por 4. Por 4, perfeito. Então vamos lá. Ele quer saber. Primeiro a gente faz o produto ABC e depois transpõe, né? Ou transpõe e faz o produto, tanto faz. Ele disse aqui pra gente. Cadê aqui? Ó, se a gente quiser multiplicar e transpor, é a mesma coisa que transpor e depois multiplicar. Tanto faz. Mas para facilitar, a gente vai multiplicar primeiro. Vamos multiplicar a matriz A com a matriz B. Dá para multiplicar? Dá, porque são iguais, né? Coluna e linha são iguais. Essa multiplicação de A e B vai me dar uma matriz de quanto por quanto? 4 por 4. Por 4. Perfeito. Dá para multiplicar a matriz AB com a matriz C? Dá. Sim. Qual que vai ser a ordem dessa matriz? Vai ser uma matriz 4 por 2. Então, a gente vai ter uma matriz 4 por 2. Só que como ele quer transposta, linha vira coluna. Então, vai ser uma matriz 2 por 4. Ok? Ok. Por conta desse detalhezinho aqui que ele pede a transposta. Sem dificuldade isso aí. Aqui você tem ABC, a matriz 2A mais metade de B menos 3 meio de C é igual a. Andressa, a gente não vai resolver essa questão. Eu quero que você me diga o que a gente tem que fazer, só o que a gente tem que fazer nessa questão. O que você faria? Verificar se elas podem ser multiplicadas. Primeira pergunta, você tem multiplicação de matrizes aí nessa questão? Não. Não, só a soma, né? E subtração. Soma, isso. Então, o que você faria primeiro? Se tem o mesmo número de linhas e colunas. Perfeito. Olha para cá. Tem mesmo número de linha e coluna? Sim. Tem. Então, agora você vai fazer o quê? Pegar os elementos da matriz A e multiplicar por menos 2. Perfeito. Vai pegar os elementos da matriz B. Multiplicar por meio. E o da matriz C, multiplicar por 3 sobre 2. Isso. Ou por menos 3 sobre 2, né? Isso. Se você multiplicar a matriz C por menos 3 sobre 2, você vai fazer isso mais isso mais isso. Se você fizer matriz C só vezes 3 sobre 2 sem considerar o sinal,
Aí você vai fazer essa mais essa menos essa outra. Ok? Certo. Então Ok. aqui também uma questãozinha que eu deixo aí para tarefinha de casa. Vou deixar disponível esse livro aí para vocês. Certo. Questão 6. Questão 6 aqui tem um pouquinho de cara de UNIRG já. É da PUC, tem um pouquinho de cara de UNIRG, com lei de formação e tudo mais. Ele está dizendo assim, seja a matriz A igual aos elementos A e J e a ordem da matriz é 3 por 3. Aí olha a lei de formação. Você vai usar 0 se o I for igual ao J. Você vai usar 1 se o I for maior do que o J. E você vai usar menos 1 se o I for menor do que o J. Então, a matriz A menos a transposta mais a matriz identidade de ordem 3 vai resultar em qual matriz? Vamos ver. Essa aqui a gente vai resolver. Ela é grandinha, mas a gente vai fazer. Deixa eu ver que horas são. Certo, tem tempo ainda. Tá de boa. Ele diz que é uma matriz 3 por 3. AIJ 3 por 3. E a lei de formação... Quer que eu vou falando? Espera aí, rapidão. Tá. Sim, fala. É 0 se o quê? Se I for igual a J. 1 se I for maior que J. E menos 1 se I for menor que J. Perfeito. E agora, Andressa, o que eu faço? Ah, tá. Ele quer o que aí? Ele quer A menos... A menos a transposta, mais a identidade de ordem 3. Perfeito, isso aí. E agora, faz o que, Andressa? Monta a matriz, né? Monta a matriz. Como é que eu monto essa matriz? No elemento 1, 1 vai Perfeito. ser 0. A, 1, aqui. A, 12, 12, 13, 14, 21, 22, 23. E aqui? 31, 32 e 33. Perfeito. Vamos lá. O primeiro é sempre o I e o segundo é o J, né? Isso. Beleza. É para a gente usar 0 quando forem iguais. Quando que eles vão ser iguais? Bem aqui, ó, na diagonal principal, né? Então aqui a nossa matriz A já vai ser 0, 0 e 0. Vou colocar esse 0 depois para não ficar torta, mano. Tá. Aqui, ó, 2 e 1. Quem que é maior? O I. Sim. Aqui na parte de baixo, a gente sempre vai ter o I sendo maior do que o J. Certo? O I sempre vai ser maior que o J. 2, 3 e 3. Então, se o I é maior do que o J, a gente vai botar 1. Então, aqui abaixo da diagonal principal, a gente vai ter 1, 0 e 1. Acima da diagonal principal, quem vai ser maior vai ser o J. Então, vai ser menos 1, menos 1, menos 1 e 0. Aí. Essa aí é a nossa matriz A. Ele quer saber quanto dá A menos a transposta. Quem vai ser a transposta?
A transposta, a gente vai transformar linha em coluna, né? Uhum. Então, a primeira linha vai virar o quê? Primeira coluna. Vai ficar 0, menos 1, menos 1. Segunda linha, segunda coluna, 1, 0 e menos 1. menos 1. Terceira linha, 1 e 0. 1 e 0. Aí. Ele quer saber quanto é A menos a sua transposta. Olha só, meu Deus do céu. Andressa, o que eu posso dizer dessas duas matrizes? Eu posso dizer que quando eu transponho e obtenho a mesma coisa, a gente tem uma matriz simétrica, certo? Certo. Quando eu transpus a matriz A, você consegue ver que eu achei o negativo? Sim. Então, essa matriz ela é o quê? Ela é Antissimétrica. Simétrica, perfeito. Se eu tivesse feito transposição e achasse a mesma coisa de A, ela seria simétrica. Fiz a transposição, achei o oposto, então ela é antissimétrica. Beleza. Vamos fazer a subtração aqui. Ó. A matriz A menos a sua transposta está dando igual ao quê? Vamos fazer a subtração. 0 menos 0, 0. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 1, menos 2. menos 2. 1 menos 1 já vai dar 2, né? Isso. 0 menos 0 vai continuar sendo 0. Menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. A parte de cima dá menos e a parte de baixo dá mais, né? Isso. Ok. E agora, para finalizar, ele quer que a gente some isso com a matriz identidade de ordem 3. Matriz identidade de ordem 3, a diagonal principal dela é 1, certo? Uhum. Sim. Então, se eu for somar, aonde tem 0 vai virar o quê? Vai virar 1. Então, não vou nem perder tempo fazendo isso aqui. Então, A menos a transposta mais a identidade de ordem 3, aonde eu tenho 0 na diagonal principal, vai virar o quê? Vai virar 1. Aí, qual que é a nossa resposta? Menos 2 na parte superior, 2 na parte inferior e 1 na principal. Menos 2 na superior, menos 2 na superior, 2 na inferior, mas é 1 na principal, né? Tá aqui, ó. Menos 2 na superior, 2 na inferior e 1 na principal. Alternativa correta, letra C. E aí, Andressa, fácil ou difícil? Fácil. O conhecimento que você tinha não dava para resolver essas questões, não? Dava. Eu tinha esquecido mais ou menos, tipo, o que era identidade, transposta. Entendi. Ótimo. Ok, deixa eu ver aqui se tem mais algumas que eu quero fazer. Matriz... Ah, tá. Matriz inversa. Sim, falta esse detalhe aí de matriz inversa. Vamos falar aqui um pouquinho sobre matriz inversa. A gente já falou de transposta, multiplicação. Vamos falar aqui um pouquinho sobre matriz inversa. Ok. Aqui. O conceito de matriz inversa nasceu da necessidade de se resolver equações matriciais da forma A vezes uma matriz X, que eu não sei quem é, vai ser igual a uma matriz B. A treta é que a gente tem multiplicação de matrizes, mas a gente não tem divisão de matrizes. Olha aqui, ó, como não existia um equivalente matricial da divisão, os matemáticos desenvolveram um conjunto de técnicas para efetuar uma operação chamada inversão de matrizes, de maneira similar ao cálculo inverso do multiplicativo de um número real.
Então, não tem divisão de matrizes. O que a gente faz é calcular qual é a matriz inversa, ou seja, qual é a matriz que multiplicada por A, qual que é a matriz X que multiplicada por A gente vai ter uma matriz B, né? Então, qual que é a definição? Dada a matriz A, chamamos de sua inversa a matriz A elevado a menos 1, de forma que, quando a gente multiplica A pela inversa, a gente vai obter o quê? A matriz identidade. Tudo bem? Então, toda vez que, se ele quiser calcular qual que é a inversa, é só a gente multiplicar a matriz que a gente está procurando, né, pela inversa, que eu não sei quem é, e a multiplicação dessas duas sempre tem que dar a matriz identidade. Observação. Convém ressaltar que uma matriz A não pode possuir... Cadê? Ah, tá. Convém ressaltar que a matriz A pode não possuir inversa. Caso possua, A é dita inversível e a sua inversa é única. Caso contrário, a matriz A é chamada de singular. Então, tá aqui. A gente tem uma matriz A e eu quero saber qual que é a inversa dessa matriz A. Olha, eu não sei quem é a inversa, então eu vou chamar essa inversa de uma variável, x, y, z e tal, eu coloco aqui. E eu pego A vezes essa matriz que eu estou procurando e essa multiplicação das duas tem que ser igual à matriz identidade. Vamos calcular algumas inversas aqui. Cadê? Calcular a inversa. Vamos fazer essa 3 aqui. Essa 3 aqui que já está bonitinha resolvida aqui. A gente só faz e confirma aí a resolução. Vamos que vamos. Calcular a inversa da matriz A. A gente tem essa matriz A, 2, 1, 0, 3. Eu quero saber quem é a matriz inversa de A. Ok. Quem é a matriz inversa de A? Olha, essa matriz inversa eu não sei quem é, mas eu sei que se eu multiplicar ela com a matriz A, eu vou ter matriz identidade. Então eu chamo ela aqui de qualquer variável que eu queira. A, B, C e D. Aí. Eu sei que se eu multiplicar A vezes a inversa, eu vou ter matriz identidade. Matriz identidade aqui, uma matriz identidade de ordem 2. Vamos fazer a multiplicação dessa treta aqui. A gente vem naquele dispositivozinho que a gente já conhece e coloca a primeira matriz. 2, 1, 0, 3, A, B, C, D, e a gente vai ter a nossa resposta. 2 vezes A, a gente faz a multiplicação assim. 2 vezes A vai dar 2A, mais 1 vezes C, que vai dar C. A gente vai ter duas linhas e duas colunas aqui nessa multiplicação. Multiplicamos a primeira linha com a primeira coluna. Agora vamos multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. 2 vezes B vai dar 2B. 1 vezes D vai dar D. 0 vezes A vai dar 0. Segunda linha, primeira coluna agora aqui. 0 vezes A vai dar 0. 3 vezes C vai dar 3C. 3C. Segunda linha, segunda coluna. 0 vezes B vai dar 0. 3 vezes D vai dar 3D. E eu sei que essa matriz aqui que eu achei tem que ser igual à identidade. Então, 2A.
mais C. 3C. 2B mais D. 3D, isso tem que ser igualzinho à matriz identidade de ordem 2. 1, 0, 0, 1. Ou seja, eu acabo de ver aqui, ó, quando a gente tem igualdade de matrizes, elas têm que ser iguais aqui a cada elemento. Então, ó, 3C vai ser igual a quem? Vai ser igual a 0. Se 3C é igual a 0, quanto vale C? C vale 0 sobre 3 e C vale 0. Pronto, eu já sei que C vale 0. Acabei de descobrir o valor de C. Se eu sei que C vale 0, quanto vale A? Esse A aqui, ó, ele tem que ser igual a esse 1. Esse 2A mais C tem que ser igual a 1, mas o C eu já sei que é 0. Então, 2A vai ser igual a 1. Se 2A é igual a 1, então eu tenho que A é 1 sobre 2. Já achei o valor de A. Deixa eu ver outro que está fácil aqui. 3D. 3D tem que ser igual a quanto? 3D aqui, ó, tem que ser igual a 1. Se 3D é igual a 1, eu sei que D tem que ser igual a 1 sobre 3. Já achei o valor de D também. Se eu achei o valor de D, eu consigo descobrir o valor de B. Porque, olha, 2B mais D tem que dar 0. 2B mais D, e o D vale quanto? D vale 1/3. Isso tem que ser igual a 0. Então, 2B tem que ser igual, 1/3 está positivo, passa negativo. Então, B, o 2 está multiplicando, passa dividindo, vai ter que ser menos 1/6. Tá aí. Achei todos os meus valores. Achei o valor de A, achei o valor de B, de C e de D. Agora que eu já achei esses valores, eu só substituo na minha matriz identidade. Eu chamei essa matriz simétrica de A, B, C, D. Quem vai ser essa matriz? A minha inversa vai ser essa matriz bem aqui, ó. O A é meio. O B é esse aqui, ele vale menos 1/6. O C vale 0 e o D vale 1/3. Aí, achei a minha matriz inversa. Meio, menos 1/6, 0 e 1/3. Está aqui a nossa matriz inversa. Beleza? Tranquilo, Andressa? Alguma dúvida? Não, tranquilo. De boa, né? Matriz, assunto Sim. facinho, só para a gente fazer uma revisão. Vou caçar algumas questões aí de matrizes para a gente poder dar dos vestibulares. Se tiver, Andressa, alguma questão de matriz determinante que você já tenha visto nas provas da UNIRG, você manda para mim para a gente resolver? Sim, vou mandar. Então, agradeço. Por hoje é só. Muito obrigado. Ótima noite para você. Falou. Obrigada. Boa noite. Tchau.